Ele nasceu em Santa Juliana, Minas Gerais, em 2 de novembro de 1936. É ourives de profissão e, desde a idade de 27 anos, estuda os mistérios da vida espiritual. Desde 1963, é colaborador ativo da Casa Espírita Cristã Adelino de Carvalho, fundada em 1961 pelo senhor Antônio Fonseca de Abreu. Em 1964, passou a frequentar a Comunhão Espírita Cristã, época em que Francisco Cândido Xavier exercia sua consoladora mediunidade de psicografia. Há mais de 40 anos tem participado ativamente do Centro Espírita Aurélio Agostinho. Até o ano de 2012, sempre trabalhou ao lado do médium Celso de Almeida Afonso, reconhecido benfeitor no trabalho de cartas psicografadas. Em 2013, passou a exercer a presidência do Centro Espírita. Ele é autor de diversos livros com lições passadas com Chico Xavier, encontros com Chico Xavier, que inclusive foi lançado a 5ª edição neste evento. Então, quem esteve lá na livraria do evento e pôde comprar a 5ª edição desse livro comemorativo Encontros com Chico Xavier, que completa 30 anos do seu lançamento. Tem Chico Xavier, lembranças de grandes lições, valiosos ensinamentos com Chico Xavier e lições de luz com Chico Xavier e Celso Afonso. Ele organizou vários livros com mensagens psicografadas por Francisco Cândido Xavier e Celso de Almeida Afonso, como Iluminuras, Militares com Jesus, O Retorno da Lu, Palavras do Dia a Dia, entre outras obras. É um amigo estimado por todos e divulgador também da doutrina espírita, com palestras que reconfortam e que esclarecem bastante. Vamos receber com muito carinho César Carneiro de Souza. Falei certinho? Fica à vontade, está aqui o controle, é só mandar para o lado. Prezados irmãos, queridos companheiros, queridas irmãs, estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Médico e Senhor da nossa abençoada Casa Planetária, profundamente agradecido aos companheiros, irmãos e irmãs do 10º encontro dos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo com Chico Xavier. Primeiramente, os nossos cumprimentos à equipe toda deste 10º encontro aqui em São José dos Campos. Parabéns. Que bênção, que maravilha. Graças a Deus, ao Pai de amor infinito, estamos reunidos, trocando vibrações, energias psicofísicas em favor desta humanidade, protegida pelo anjo de Deus, que é Jesus. A finalidade, a função de uma reunião, de um acontecimento, de um evento como este, é de inapreciável entendimento, observação. Isso temos certeza absoluta. Já ouvimos aqui de outros companheiros e irmãs o resultado fluídico, alimento espiritual para a Terra, tão necessitada no momento. Meus amigos, meus irmãos, me sinto honradíssimo pelo convite dos companheiros,
pelo Geraldinho, Bacelli e a turma aqui de São José dos Campos, para novamente participarmos como comentarista, palestrante do evento do 10º encontro com o nosso amado Chico, que nós o conhecemos há 53 anos. Nós estamos tentando seguir as pegadas de Chico Xavier, que as pegadas de Chico Xavier nos conduz às pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos colaborarmos com o movimento espírita na Terra. É nosso dever. Nós hoje escolhemos para os nossos comentários um assunto. Nós vamos observar de uma importância e de uma riqueza muito grande. Vamos dar umas pinceladas num prefácio de um livro que o Chico psicografou em 1938. Um prefácio fantástico, revelador e histórico. Espiritismo no Brasil. Neste singelo, mas extraordinário e empolgante prefácio, nós vamos ver o dedo da espiritualidade superior, comandada por Jesus, para a implantação do espiritismo, não é só no Brasil, na Terra. Nós vamos ver isso. Mas antes, porém, de adentrarmos ao tema da nossa palavra, como é o encontro com o Chico, como nós já falamos, começamos lá em 63. Há 53 anos atrás, conhecemos o Chico e a doutrina na comunhão espírita cristã. Então nós gostaríamos de contar para vocês alguns casos sobre o Chico. Ficamos emocionados com o nosso querido companheiro de Niterói, o ilustre doutor da cadelinha do Chico, né? Com a sua narrativa. Ainda comentamos com o companheiro Leandro, que nos acompanha. Depois desse companheiro, podemos passar a palavra para o Bacelli. Que coisa linda, emocionante, né? E nós vimos com ele, o Chico sabe onde põe o dedo. Mas nós temos realizado palestras, estudos sobre o Chico, e contado inúmeros casos, acontecimentos com Chico Xavier. Porque Chico é uma página viva 24 horas por dia do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, fazendo um preâmbulo do tema nosso, nós vamos relembrar alguns acontecimentos, alguns casos com Chico Xavier. Já falamos, quando temos feito palestras, descrevemos ângulos importantes da doutrina e depois jogamos um slide com mais de 30 casos do Chico. É muito interessante, mas nós vamos relembrar alguns aqui, apenas estes 7, para depois entrarmos no Espiritismo no Brasil. Crer em Deus é um fato que o nosso querido companheiro colocou no livro, lá do estado de São Paulo. Uma senhora, ainda jovem, chega para o Chico e fala para ele: Chico, eu estou vindo aqui pedir para você me ajudar. Você sabe, tem 20 anos que eu sou espírita,
frequento o centro. Mas o meu marido nunca foi comigo, veio no centro. Ele não é espírita. Então estou vindo aqui te pedir ajuda. Me ajuda, Chico. Para que ele vá comigo ao centro espírita. O Chico olhou para ela e disse assim: mas minha filha, ele é bom para você? Nossa, põe bom nisso. Ele é maravilhoso, pai exemplar, um homem extraordinário. Aí o Chico vira para ela e fala assim: pois é, Deus quer primeiro que seus filhos sejam bons, depois que creiam nele. É um ensinamento, realmente, no Espiritismo, com Kardec e Chico, que é a obra básica, não existe proselitismo de arrastamento. A verdade é essa, André Luiz escreveu pelo Chico: a verdadeira religião é o dever bem cumprido. Gente, estar com Deus é consciência tranquila. Ninguém tem consciência tranquila se não cumprir deveres de obrigação. E quem não cumpre deveres e obrigações, nós espíritas sabemos. Depois da morte, umbral nele. Vai para regiões inferiores. Quem está com a consciência tranquila não precisa tomar Rivotril, Lexotan. Se bem que é uma bênção. Os remédios antidistônicos, né, que dilata os vasos sanguíneos e dá uma relaxada. Para depois a gente... É uma bênção. O segundo caso, quando o Chico psicografou parece que não sei se era um poema ou quadras do Cornélio Pires, nós falamos com o Chico, mas eu gostei daquela quadra sobre Jesus entre os dois ladrões. Eu não lembro a quadra, mas lembro da história. O Cornélio Pires, o poeta caipira, no seu poema, na sua poesia, ele fala que Jesus salvou o bom ladrão, não foi? Jesus salvou o bom ladrão. E Maria salvou o outro. Olha que beleza. Então a gente fica com essa notícia do Cornélio. Ah, que bom, então Maria vai salvar todos nós. Na década de 40, o Chico passou momentos dificílimos. A maior revista de maior tiragem na época no Brasil foram a Pedro Leopoldo, essa história é muito conhecida, né? E o Chico foi humilhado de maneira até áspera, que não convém entrar na situação. E aquilo magoou demais o Chico, com razão, porque atingiu família e tudo. E o Chico ficou contrariado e muito triste. Passou uma semana ou mais e o Chico num astral mais meio para baixo, e ele contou uma madrugada para nós que ele estava orando, ele lembrando deste caso, ele estava orando, o Emanuel apareceu para ele, falou: mas Chico, como é que pode, Chico? Está difícil o intercâmbio, você nesse estado depressivo? Não, mas o que foi? Mas o senhor não viu a situação dos funcionários da revista do Rio de Janeiro, do Cruzeiro? Não, vi sim, Chico, mas precisa levantar. E o Chico, chateado, o Emanuel vira para ele e fala assim: ó, durma, dá um jeito. Vou te falar uma coisa. Jesus, você nesse estado, Jesus foi para a cruz. Você só foi para o Cruzeiro. Não, para com isso. Né? Para com isso. Faz uma Ave Maria, que o Chico adorava fazer Ave Maria, só que eu não falava mãe de Jesus, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, assim seja. Nós falávamos: olha a Ave Maria do Chico. Não, para com isso, levanta a cabeça, pede a Mãe Santíssima e vamos trabalhar.
O outro caso, o doutor de Niterói ainda está entre nós. Quando ele contou o caso da cachorrinha do Chico, que o Chico pediu para ele fazer a cirurgia, que o doutor Fritz ajudou, né? Nós lembrando desse caso que nós colocamos aqui também. Um companheiro nos contou, foi almoçar na casa do Chico e escutou essa história do Chico. Falei, mas interessante. E anotamos. O Chico, um passarinho, deu um voo rasante da sala dentro da casa do Chico e trombou com uma estante e caiu no chão, com as asas quebradas, machucada. Ai, meu Deus, o Chico, né? Chico chegou lá com carinho. Imagina o fluido magnético de Chico Xavier. Acariciou o passarinho, pegou. O que aconteceu? O passarinho sarou. Até um carneiro tosquiado, com o carinho do Chico, sara. Tranquilamente, o passarinho sarou, ficou uma beleza. Gente, mas o passarinho voava aqui dentro, pousava no meu ombro, aqui em cima do guarda-roupa, na mesa. E acontece que o Chico, sabe, com aquela papelada toda, psicografava 25 horas por dia. Como diz, eu gosto muito quando o Bacelli lembra. Nós somos médiums, o Chico é o médium. Verdade. Mas então, o Chico, por causa da papelada, ele precisava, sempre teve 4, 5, 3, 6 gatos em casa. E acontece que o passarinho, um dia, descuidou, uma tarde, pousou perto de um gato dele, que estava com fome. O que aconteceu? O gato jantou o passarinho do Chico. O Chico ficou muito triste, ficou chateado, mas não é possível. Que coisa, e aquilo baqueou o Chico. Tanto amor aos animais, ele estava com carinho com o passarinho. Também, uma noite, orando, o Emanuel apareceu para ele e falou, Chico, você tá meio para baixo, Chico, tá difícil o intercâmbio, vamos aplumar, vamos levantar voo. O que foi? Ah, mas o senhor não viu o caso? Vi, sim. Do passarinho? Pois é, mas peguei tanto amor nele, o meu gatinho comeu o passarinho. Diz o Chico que o Emanuel postou-se a lá Públio Lentulus, né? E eu acho o carneiro, que atualmente está reencarnado no Brasil, o Públio Lentulus liviado com a Lívia, que a missão vai ser ajudar o Brasil, como ele fala no prefácio do Brasil, o coração do mundo. Vamos nos reerguermos, sim, a ponto de auxiliar as nações mais pobres. Mas o Chico, a la romana, o Emmanuel olha para o Chico e fala assim, não estou te entendendo. Essa depressão por causa do caso do passarinho. Mas por quê? Chico, hoje na hora do almoço eu observei, você estava almoçando, eu olhei no seu prato, tinha uma asa de uma galinha, de um frango lá, e você não chorou por causa dela. Assim é Emmanuel, né, queridas irmãs, queridos irmãos. Né? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós começamos lá com o Chico em 63. Em 65, encerrando os trabalhos, o Emanuel escreveu, estou lembrando disso agora, quem está me ajudando me intuiu. O Chico recebeu uma mensagem de Emanuel, que de repente na mensagem ele fala assim, o excesso de disciplina gera violência. Eu ouvi aquilo e lembrei de 31, quando Emanuel apareceu para ele.
uma das recomendações, né? Além de estudar o Novo Testamento, as obras de Kardec, as epístolas de Paulo, né? 3 coisas, não é? Disciplina, disciplina e disciplina. E o Emmanuel encerrou, ou na mensagem ele cita que excesso de disciplina gera violência. Falei, é? Na hora de despedir, eu vou tocar nisso com o Chico. Tomamos um cafezinho, porque lá era assim, né? Lá pelas 2, 3, 4, 5, 6. Aí, despedi do Chico, falei, Chico, essa mensagem do Emmanuel hoje me fez lembrar quando ele apareceu por você em 1931. Como? Aí ele falou. Ele não disse, te exigiu 3 disciplina, disciplina, disciplina. Hoje ele falou, Chico, que o excesso de disciplina gera violência. Chico me olhou bem nos olhos e falou assim, César, ele falou 3, não falou 33. Eu saí e falei, bom, não, com essa dupla aí não tem jeito, não. Apanhar e bater, essa é fantástica. Do Chico. Também magoado de tanto apanhar. Né? Não parava de trabalhar, mesmo chorando, mas ele trabalhava. Não parava, mas ficou magoado também. E o Emmanuel não gostou daquela situação porque estava prejudicando o intercâmbio mediúnico. É preciso, o psiquismo estar em equilíbrio para o bom funcionamento mediúnico, não é isso? E o Chico novamente chateado, calúnias, mentiras, agressões. E na prece o Emmanuel aparece para ele. Mas outra vez, Chico, o que foi? Você não vê? Por que me batem tanto? Eu procuro seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus para mim, o Senhor sabe. Por que me batem tanto? O Emmanuel olha para ele e fala assim, vou te fazer uma pergunta. E com a minha presença ao seu lado? E comigo aqui? Com o senhor aqui está tudo bom. Está bom demais, imagina. Queridos companheiros do 10º encontro, imagina o Chico aqui conosco, hein? Que beleza, né? Chico, mas nós estamos apanhando demais. Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, vou te falar uma coisa. Enquanto você estiver apanhando, eu estarei ao seu lado. Mas assim que você começar a bater, você vai ficar sozinho. Para concluir estes casos abençoados com o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, faltava 10 dias para o Chico e a São Caetano do Sul receber o título de cidadão honorário da cidade. Eu cheguei no centro da cidade, nos Correios, deparei com o Chico e o seu Iker. E cumprimento dele, aquela alegria, né? Eu vi, cumprimentando o Chico, eles estavam mandando mensagens gratuitas, nós também. Chico, a equipe dele mandava 250 mil mensagens por semana. A gente mandava 1.500, mas mandava com amor. Né? E eu ia sair, olhei para o Chico, lembrei do título de cidadão que ele ia receber. Com muita alegria, eu virei para o Chico e falei assim, Chico, sábado que vem você vai a São Caetano do Sul. Que maravilha, hein? Vai receber o título de cidadão. A hora que eu falei isso com ele, ele fechou o senho, ficou triste, zangado. Virou para mim e falou assim, mas por que tinha que ser eu? Eu levei um susto. Achei que ele estava rejubilando, né? Vou divulgar a doutrina de Jesus. Por que tinha que ser eu? Eu não tive mais jeito. Me dominou mentalmente, eu não dava conta de falar nada. Ele virou e falou assim, por que tinha que ser eu? Podia ser a febre,
Podia ser o nosso Deolindo Amorim. Por que tinha que ser eu? Podia ser a União Espírita Mineira, nosso Divaldo, nosso Peralva. Por que tinha que ser eu? E aquilo eu fiquei sem entender. Eu vibrando com a divulgação da doutrina, pela entrega dos títulos a Chico Xavier, e ele sentindo, né? Mas a diferença, como nós já ouvimos do John Arley, do nosso companheiro Niterói, todos, eu sempre comparei todos nós, perto do Chico, como uma criança travessa perto de uma mãe sábia e amorosa. Gente, o Chico fala isso, eu ainda viro para o Chico, olho para ele e falo assim, Chico, mas espera aí, na divulgação da doutrina, ele fechou o olho. Eu falei assim, olha, eu igual o John Arley, né? Eu ainda viro para o Chico e falo assim, Chico, mas você não sabia que isso estava na programação da sua tarefa? Desde jovem, quando você começou, se eu soubesse, eu teria caído fora. Aí eu não tive... Eu perdi o rumo, comecei a sair, ir embora, e fui andando embora. De repente, eu ainda escutei assim, ó. Olhei para trás e ele falou assim, não tem espiritismo nisso não, viu? Ah, não tem Chico Xavier nisso não, viu? Tem espiritismo. Você sabe, eu falo em Jesus, falo na doutrina espírita, é da doutrina espírita, é dos espíritas, viu? Falei, vi, e fui embora. Até hoje não toquei mais nisso com ele. Mas lendo Paulo Estevão, quando o Paulo apresenta o título de cidadão para as autoridades e exige que elas fossem lá na prisão, para ele pregar Jesus e os trabalhos cristãos no mundo, o Tito também tem essa finalidade, os títulos do Chico. Para as autoridades do mundo inteiro, nós escrevemos isso num dos nossos livros. Eu lendo Paulo Estevão, quando chegou naquela hora, de madrugada, eu vi isso e lembrei dos títulos e fiz uma comparação. Falei, é a mesma coisa. Vou para a comunhão, daí 2 semanas. Na hora de despedir, na rua, Eurito Barçanufo, 1h30 ou 2h30. Vou despedir do Chico. Lembro do negócio. E que eu fiz comparação dos dois. Falo com o Chico. Chico, eu estava lendo Paulo Estevão, quando chegou lá assim, dos títulos, agora eu estou entendendo os seus títulos. Fechou a cara, chegou o dedo em mim e falou assim, nada de comparações. Até você, aqueles cristãos primeiro era outro povo. Nada de comparações. Saí olhando as estrelas, e naquela época a gente podia ir a pé, atravessava a cidade. Você quase me bateu, mas eu acho que é a mesma coisa mesmo. Gente, vamos dar uma espiada no prefácio do livro. Prefácio fantástico. Como é que pode? Como é que pode ser? Que grandeza, que distância, nós outros, para Chico Xavier. Receber, olha que nós acabamos de narrar, receber essas homenagens. A gente estuda a biografia dele nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, do que nasceu 2 de abril de 210 em Pedro Leopoldo, nós não encontramos um pontículo, uma vírgula de personalismo. É o Espírito escolhido para receber aquele Consolador. Não é Jesus que mandou. O próprio Senhor falou, Deus enviará em meu nome. É o apóstolo do Espírito. O livro dos Espíritos, 1018 questões, que o Emmanuel ainda lembra também, 1018 perguntas, respostas. Gente, Kardec, Chico, é o médium da humanidade. As questões do livro dos Espíritos
É o que o povo quer saber. É pergunta do homem, da Terra, do planeta Terra. Olha o que nós temos nas mãos. Não é possível mais. Então vamos dar uma espiada neste prefácio histórico e revelador. O Celso, companheiro do Aurélio, quando ele via contar esses casos, que o Chico estava assim, que o Emanuel zangava, que o Celso falava assim, quando o Chico ficava de beiço caído, o Emanuel dava uma chinelada nele. Então nós vamos ver este prefácio histórico e revelador. Aliás, a obra de Francisco Cândido Xavier tem os romances de Emmanuel. A principal tarefa de Chico Xavier, como Kardec e Chico, do Espiritismo, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a obra, na segunda fase da codificação, que é depois de 27 de julho, 8 de julho de 1927, a 2:2, a segunda parte, é a conclusão. Lá em Paris, na França, é o alicerce. Aqui foi. Aliás, isso está nos prolegômenos. Quando eles se dirigem a Kardec, esta não é senão uma parte da tua missão. Está lá. Por que ter mais dúvida? Então a obra, por exemplo, os romances de Emmanuel são fantásticos. Além da lição para a alma, para o espírito eterno, tem história e geografia. Uma madrugada vimos o Chico falar, quando eu recebi os romances de Emmanuel, teve uma equipe de BH, ilustres professores históricos, que fizeram uma pesquisa para ver as mentiras geográficas que Emmanuel tinha colocado. Até hoje não conseguiram apontar os erros históricos e geográficos que está na obra de Francisco Cândido Xavier. Tem uma mensagem Religião dos Espíritos que Emmanuel cita 12 ou 13 heróis do progresso na Terra, em todo o setor, Fulton, Newton. Senão nós passamos na hora, no tempo do Bacelli, né, Bacelli? Prefácio recebido pelo médico Francisco Cândido Xavier em 38. Estava com 2 anos, estou com 80. Me esqueceram aqui embaixo. Mas como nós já ouvimos aqui, não tem morte, né? Que bom, graças ao doutrina, ô Senhor. Ô Chico Xavier, dai-nos força para manter as nossas atividades. Olha o prefácio. Numerosos companheiros de Allan Kardec já haviam regressado às luzes da espiritualidade, quando inúmeras entidades do serviço de direção dos movimentos espiritistas no planeta deliberaram efetuar um balanço de realizações e de obras em perspectiva nos arraiais doutrinários, sob a bênção misericordiosa e augusta do Cordeiro de Deus. Por ver o balanço. Né? Continua o nobre, venerável Humberto de Campos.
Adoramos ouvir aqui que achou o Chico Xavier para escrever. Muito interessante esta comunicação, comentamos, em que o médium a recebeu no ano de 38, são notícias históricas sobre a implantação do movimento da doutrina espírita no planeta. E diz o nobre mentor que, sob a bênção misericordiosa de Jesus, quando inúmeras entidades se reuniram para fazer um balanço do monumental serviço junto à humanidade, continuemos com a extraordinária narrativa de Humberto Campos. Via-se então no limiar do século XX, de alma turdida, ante as renovações da indústria e da ciência, aguardando-se as mais proveitosas edificações para a vida do globo. Falava-se aí, nesse conclave do plano invisível, com respeito à propagação da nova fé em todas as regiões do mundo. Como é que está o Espiritismo na Terra? Procurando-se estudar as possibilidades de cada país no tocante ao grande serviço de restauração do cristianismo em suas fontes simples e puras. Deixemos o prefácio um pouquinho do livro. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber a ordem de comando, espalham sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos ao cego. Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio, fantástico, né? Também, continuemos no prefácio. Ainda não. Observa-se que a direção do conclave sublime tentou instalar a nova fé em todas as latitudes do planeta. Se não vejamos com Humberto Campos, após várias considerações em torno do assunto, o diretor espiritual da grande reunião falou com segurança e energia. Irmãos de eternidade, no mundo terrestre de modo geral, as doutrinas espiritualistas em sua complexidade e transcendência repousam no coração da Ásia adormecida. Precisamos considerar que o Evangelho do Divino Mestre não conseguiu ainda harmonizar essas variadas correntes de opinião do espiritualismo oriental com a fraternidade perfeita. Em vista de as nações do Oriente se encontrarem cristalizadas na sua própria grandeza egoística, eu, há alguns milênios. Está difícil, mas recorramos ao Emmanuel no Consolador. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra. Essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. É por isso que Emmanuel e a espiritualidade escreveu por Chico: Espiritismo é religião cósmica de amor e sabedoria. Cósmica. Nós vimos com Geraldinho. Espiritismo é uma religião astronômica. É a religião. Emmanuel fala que não está enquadrada entre as religiões da Terra, a interpretação humana. É a religião cósmica de amor e sabedoria. No prefácio do Livro dos Médiuns, o próprio Emmanuel fala. E ele fala sobre a tarefa dele, o Emmanuel, no Espiritismo. Eu sou um apagado explicador do Espiritismo. Eu sou um apagado explicador da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo. Está lá no Livro dos Médiuns. Voltemos
E o lúcido mentor das alturas, explicando sobre a impossibilidade da aceitação da Boa Nova nos corações orientais, continuou peremptório. Em breve, as forças da violência acordarão esses países que dormem o sono milenário do orgulho, numa injustificável aristocracia espiritual. Em breve, as forças da violência, nós estamos vivenciando o clímax do período de transição. No momento, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no olho do furacão. Uns 3 anos antes do Chico desencarnar, ouvimos dele, olha, daqui para frente, nós temos que ter defesa íntima por fora, é difícil. Então é o orar e vigiar constantemente. A fim de que se integrem na lição da solidariedade verdadeira mediante os ensinamentos do Senhor. É preciso da dor. Ai, de espíritos rebeldes e renitentes. Emmanuel fala no Consolador, dos espíritos renitentes no mal serão compulsoriamente alijados do planeta. Está lá no Consolador. Isso é de Emmanuel. Expulsos. E perguntamos uma ocasião para o Chico, este expurgo, Chico, começou quando? Ah, meu filho, no começo do século, década de 10, 20, cada década aumenta mais a reencarnação deles. Daqui é o que ele explicou para Eigorina, depois da desencarnação, chega no umbral, os prepostos os leva para a Lua, que é a plataforma da Terra, lá tem que miniaturizar o corpo espiritual, restringir, porque a matéria da Terra para levar para mundos 10, 15 mil anos mais atrasado que a Terra. É isso que está acontecendo. E o Chico, esse dia, ainda falou assim, até o final do século, quando chegar na década de 90, esse agora, avoluma-se mais a reencarnação deles. E nós devemos para eles. Porque se nós reclamarmos com furtos, roubos, crimes, tanta violência, vamos reclamar para Jesus. Estão reencarnados com permissão, ordem direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando Jesus delega o Brasil para Ismael e pede a ele para receber-nos espíritos das regiões mais próximas da crosta planetária, umbral. Então nós sabemos quem somos nós, os brasileiros. É só ver o pedido de Jesus para Ismael. Não, meu filho, receba na minha pátria os espíritos renitentes do mal, que estão no umbral. Então, o Brasil é um hospital do divino médico. Está difícil de curar, né, gente? Toma remédio, mas não faz que toma e não toma. Urge, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde se campeiam as inquietações e ansiedades, existe desejo real de reforma em favor da grande cooperação pelo bem comum. André Luiz aconselha, aprendei-vos a improvisar. Pode fazer uma palestra de 1h30, também pode fazer em meia hora. Certo, essa renovação é sinônimo de dores e mais largos tributos de lágrima e de sangue. Mas sobre as ruínas da civilização ocidental deverá florescer no futuro uma sociedade nova com base na solidariedade, na paz. Examinemos o resultado dos primeiros esforços consoladores no velho mundo. Após as palavras do diretor, grande conclave, continuemos com a apresentação deste livro. E os representantes dos exércitos e operários que elaboram nos diversos países da Europa e da América começaram a depor os seus trabalhos no Congresso do Plano Invisível. Aí os diretores da França, da Inglaterra, da Rússia, foram prestar os depoimentos. Não resolviam nada. Espiritismo cristão, o Evangelho não estava penetrando nas ideias religiosas espiritistas
que os mensageiros de Jesus estavam trazendo, até que ninguém aceitou. Era ciência e filosofia só, às vezes até hoje, e no meio da narrativa dos elevados emissários em fato extraordinário aconteceu. Assim descreve o autor deste livro. Então aconteceu um fato extraordinário. Amados meus, não tendes para a propagação da palavra do Consolador, senão os recursos da falida ciência humana, esqueceste que os excessos de raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desgarradas do grande aprisco? Não há verdade sem humildade e sem amor. Porque toda a realidade no universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo, pela fé. Aí aconteceu, lá na espiritualidade, muitas luzes, e veio a palavra extraordinária. E atingiu a voz do Cristo. Procura o Brasil. É no Brasil. E Humberto Campos. Aí no Brasil multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas. É como nós ouvimos hoje. O centro deve ficar aberto 24 horas por dia. Concluindo, Humberto Campos falando do Espiritismo, o último parágrafo deste prefácio de Humberto Campos é o movimento espírita brasileiro. Ali está as normas, como deve ser a conduta dos grupos espíritas no Brasil. Recorramos ao livro. As cartas pelo Chico, milhares, receituário homeopático, postos de assistência, lembra Humberto Campos. As farmácias gratuitas, homeopatia. O Chico recebeu milhões de receita homeopática. Passes magnéticos. Multiplicar em todo o Brasil todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e redenção. Naturalmente, com a aquiescência de Emmanuel, o autor do livro, Humberto Campos, fez estas anotações históricas como um prefácio diferente. Não é esse livro, erramos aqui. Assim, meus irmãos, é o que nós queríamos lembrar, só passando mais um slide aqui das tarefas exemplares para todos nós do movimento espírita, com Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Sem problema. Mais palmas para ele.